Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para a gente fortalecer um pouco mais a nossa liderança, para que você seja um líder mais eficaz, para que a tua vida funcione melhor na sua casa, no seu trabalho, na sua família, né? Funcione melhor aqui na igreja. A gente começou a falar desse... Pode apagar a luz agora? Dessas 4 colunas, vamos dizer assim, né? As 4 funções da igreja. É um resumo, né, do que a igreja, como a igreja funciona. É um estudo do pastor Ivanildo Gomes, adaptado aqui para a nossa realidade. Nós já falamos da primeira coluna, que é o querigma, né? Então, nós precisamos proclamar o evangelho, né? Não tem como uma igreja funcionar, não tem como um cristão ser cristão de verdade, se ele não proclama aquilo que ele recebeu, Jesus, o Salvador. O sangue de Jesus que perdoa, Jesus que morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja, que enviou seu Espírito Santo, né? Essa proclamação, ela não pode faltar na nossa vida. Falamos bastante, está na aula anterior, né? Tem também a parte da comunhão, um pilar importantíssimo, né, da nossa vida, é ter comunhão, é estarmos ligados, é estarmos conectados uns aos outros, é não sermos individualistas, né? Andarmos individualmente. Deus não chamou ninguém para ermitão, para morar numa caverna, mas Deus te chamou para andar junto, para estar em comunhão, né? Então aí você tem a koinonia, essa palavra no grego. Semana passada também falamos bastante sobre isso. Hoje nós vamos falar de mais 2. A primeira delas é o serviço. Então a diaconia. Então no grego você tem essa palavra diaconia, e daí vem o diácono, né? O ministério de diaconato. Não necessariamente o diaconato é estar debaixo da liderança da pastora Cirlei, aqui no ministério da igreja, mas o cristão, ele é um diácono. Jesus ensinou isso quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele disse: vocês me chamam de mestre e de senhor, e eu sou mestre e senhor, mas o que eu estou fazendo agora vocês façam também. E ali ele colocou uma toalha e lavou os pés sujos daqueles 12 discípulos que estavam ali naquele dia da ceia do Senhor com ele. Então o serviço cristão, ele não é uma opção também, assim como a proclamação, querigma, assim como a koinonia, a comunhão, o serviço cristão não é opção. Quando a gente nasce na fé, e não é o caso de ninguém aqui mais, a gente é servido. Você praticamente sempre é servido. Quando você começa a crescer, você passa a servir também. É igualzinho um bebê, quando cresce, ele se torna mais maduro, ele começa agora a virar uma criança, e ele começa a fazer algumas pequenas atividades, ele começa a guardar os brinquedos que ele mesmo usou, ele começa na casa já ter as suas funções, ele já daqui a pouco está caminhando, está andando, ele já pega o pratinho dele e depois de ter comido sozinho, coloca na pia. Então ele praticamente, em primeiro lugar, serve a si mesmo nas coisas que ele mesmo gera, mas depois a gente começa a servir a nossa família. Aí daqui a pouco está lavando uma loucinha, está passando um aspirador, está cuidando, né, do cocô do cachorro lá no quintal, e assim vai crescendo, né, na graça e no conhecimento, ou seja, servindo a família. Então na igreja não é diferente, no trabalho secular não é diferente, afinal nós somos contratados para servir. Você vende o seu tempo no teu trabalho para fazer algum tipo de atividade lá. Então você precisa gerar algum resultado para a empresa, né? De emprego já são reprovadas de cara. Por que você quer trabalhar aqui? Porque eu tenho muitas contas para pagar, porque eu quero comprar um carro, comprar uma moto, eu quero pagar o aluguel, quero isso, quero aquilo. Tá? Já perdeu na entrevista, você já foi excluído, porque você não vai lá para fazer algo para a empresa. Claro que você quer o salário porque você tem necessidades, mas a empresa quer o teu serviço. Então você vai para lá para servir. Quero fazer essa empresa crescer, quero dar o meu melhor, quero crescer junto com essa empresa, sei que eu tenho muito a oferecer, né? E assim você vai passar uma mensagem de serviço, né? A primeira coisa
Diaconia designa o serviço doméstico, trabalho realizado para preparar refeições aos convidados, servir as mesas. Então, quando Marta fala lá, né, que ela estava servindo a mesa, é a palavra diaconia. Então, tem esse termo no grego. Diaconia designa o serviço doméstico, trabalho realizado para preparar refeições aos convidados. Então, o primeiro sentido de diaconia é um serviço doméstico. A palavra de Deus diz que primeiro a gente deve servir aos domésticos da fé. Então, em primeiro lugar, não sei se vocês lembram daquela mensagem que eu trouxe semanas atrás, existe uma ordem de prioridades. Você serve a Deus acima de todas as coisas. Você serve a sua família, os mais próximos de você. E você serve a igreja. E depois você serve também os de fora. Então, o serviço doméstico, ele é diaconia. É você ser um cristão em diaconia. Diaconia é a expressão usada pelos apóstolos para se referir ao serviço de amor fraternal, de suprir as necessidades das viúvas. Então, estava tendo um grande problema na igreja. Ela já começou com 8.000 membros, 8.120, porque 120 estavam nos cenáculos, foram cheios do Espírito Santo, 3.000 na primeira pregação de Pedro, 5.000 na segunda pregação de Pedro, e essa explosão acabou aí. Foi só até aí. Você não vê mais em Atos dos Apóstolos nenhuma explosão desse tipo. A partir daí a igreja cresceu em células. As igrejas nas casas, elas foram servindo ali uns aos outros, ela foi crescendo nas casas. Mas o que aconteceu? Essa explosão de crescimento gerou um grande problema. As viúvas gregas, que é todo aquele que não era judeu, está dizendo lá como grego, as viúvas gregas não estavam sendo atendidas da mesma forma que as viúvas judias. Então teve um problema lá entre eles, e ali os apóstolos começaram a ficar sobrecarregados. E Pedro, né, com autoridade, ele fala: não é certo que nós deixemos o ministério da oração e da palavra para diaconia às mesas, para servir às mesas. Escolham entre vocês homens cheios do Espírito Santo, homens de bom testemunho. Então tem uma lista de características ali para o cristão que serve, bastante apertada para nós. E diaconia não é, como eu falei, para o ministério de diaconato da igreja, é para todos os cristãos. Então nós precisamos nos enquadrar. Alguém pode abrir Atos capítulo 6, do versículo 2, precisamos nos enquadrar. Alguém pode abrir Atos capítulo 6, do versículo 2 até o 4, peço que leia bem alto. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo nem necessário no ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, quais são as características? Homens cheios do Espírito Santo, de bom testemunho e sabedoria. Então, um diácono, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, ele precisa ter uma boa fama entre as pessoas ao redor e sabedoria para exercer a sua função. Então, quando você agora se enquadra nisso, a gente busca crescimento. Nós precisamos buscar crescer para ter uma vida cheia do Espírito Santo. E qual é o segredo para nós termos uma vida cheia do Espírito Santo? É fazer um curso de teologia onde você aprende sobre o Espírito Santo? É você não faltar nos cultos? Não. Para você ter uma vida cheia do Espírito Santo, você precisa de relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra de Deus e com Deus. No seu tempo sozinho com Deus, você buscar o enchimento. É ali que você enche, que você transborda. Isso vai refletir diretamente no teu serviço. E você se tornará um diácono eficaz, cheio do Espírito Santo, bom testemunho, ou seja, ninguém tem o que dizer de você. Você é uma pessoa que tem um caráter, né, aprovado.
Obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15 é o versículo do obreiro, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, né, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então você vai ter um bom testemunho e sabedoria. Sabedoria a gente busca também a Deus. Então dessas três coisas, uma é sua parte. Você fazer algo, você ter um bom testemunho, você ter um caráter correto. As outras duas, você busca em Deus, ser cheio do Espírito Santo, e você busca sabedoria. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele lhes dá liberalmente e não lança em rosto. Então nós precisamos ter essas características. Então diaconia é serviço, de amor fraternal também. Outra coisa, diaconia refere-se ao cuidado por outras pessoas. Então essa parábola que Jesus conta em Mateus 25:44 é bem intrigante para nós, porque ela fala de salvação. Se você olhar lá, você vai ver que as pessoas que não visitaram os enfermos, não visitaram os doentes, os presos, que não deram roupa para quem estava sem roupa, que não deram comida para quem estava sem comida, foram lançados nas trevas exteriores. Você percebe então que diaconia não é um ministério exclusivo dentro da igreja, é um ministério cristão, porque ali Jesus não segmenta, Ele não separa e diz: isso daqui é para essa classe de pessoas. Ele fala que é para todos. Alguém pode ler Mateus? Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Tá vendo? Então eles ficaram até em dúvida, mas como assim? Está dizendo que nós não te servimos? Quando a gente faz para as pessoas, de verdade estamos fazendo para Jesus. É isso que ele disse, porque ele falou: toda vez que vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos, a mim o fizestes. Amém? Então é muito importante o serviço cristão. Ele também fala de salvação. Irmãos, eu posso julgar alguém se ela é salva ou ela é condenada? Sim ou não? Não posso. Agora, se você olhar, existem alguns sinais. Eu não posso julgar, porque ela pode ter a chance dela. Mas no momento, a pessoa que ela dá sinais. Por isso que é importante você ter isso em mente, para você poder orientar as pessoas de forma correta. A liderança é isso, é você ir na frente dando exemplo. Então, em primeiro lugar, você aplica na sua própria vida. O seu serviço precisa existir, precisa acontecer. Numa das primeiras mensagens nós falamos aqui que não existe um ministério na igreja de membresia. Não existe esse ministério. Qual é a sua função na igreja? Eu sou membro, fico no banco. Esse ministério não existe. Todo mundo tem algum papel, alguma função, algum serviço, alguma coisa a pessoa precisa fazer. Então primeiramente você dá o exemplo, e você em segundo lugar orienta as pessoas que isso é esperado de um cristão que recebeu a salvação. Se um cristão não exerce o serviço, é um sinal perigoso de que ele de verdade ainda não recebeu a salvação, ou recebeu e não está a valorizando. Tá bom? Muito importante, muito sério isso. Diaconia. Jesus deu o maior exemplo de diaconia, pois ele serviu com todo amor, humildade e entrega total até o fim. Não precisamos nem dizer o quanto Jesus serviu. Ele, no seu ministério terreno, ele não foi servido, e ele tinha todo o direito. Ele disse em determinado momento: o meu reino não é deste mundo, porque se fosse, eu clamaria ao Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos para acabar com a raça desses romanos aqui e desses soldados do templo. Eu não sou desse mundo, eu vim para servir. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Quem quer ser grande no reino de Deus, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Então é só servir, porque aquele que serve se torna grande. Aquele que diminui, porque quando você serve, você se diminui.
né? O reino de Deus é tudo ao contrário, né? O servo é maior do que aquele que é servido. Quando você dá, você recebe. Tudo ao contrário no reino de Deus, né? É uma bênção isso, porque isso nos dá mais alegria, nos dá mais crescimento. A Bíblia fala, a melhor coisa é dar do que receber. Para o mundo, quem guarda tem. Não tem esse termo aí? Quem guarda sempre tem. Para o reino de Deus, quem dá sempre tem mais. Quanto mais você semeia, mais você colhe. E semeadura não é só oferta, dízimos e ofertas, dinheiro e alimento. Semeadura é serviço também. É você, como diz lá, as viúvas que lavaram os pés dos santos, né? Elas estavam servindo, né? Fazendo aquilo ali. Então, Jesus é o nosso exemplo maior, e ele serviu o tempo todo no seu ministério. Nos seus 33 anos, nos seus 3 anos e meio, está evidenciado ali o seu serviço. A igreja de Jesus foi chamada para ser uma comunidade diaconal que expressa o amor de Deus através de seus membros e de suas ações de amor. Então, bem legal, né, essa frase, mas na prática, o que é? Vamos trabalhar uns para os outros. Isso é expressão de amor. A igreja foi chamada para servir uns aos outros. É o cântico lá da Lagoinha infantil. Vamos amar uns aos outros, né? Vamos amar uns aos outros. Amar é o quê? Na prática, o que é amar na prática? Amor é muito vago, a palavra amor. Amor é serviço. Amor é fazer alguma coisa para outra pessoa. Então é isso que expressa o amor de Deus nas nossas vidas. Vamos lá, o último. Os ministérios da igreja, a célula e o discipulado são ambientes perfeitos para neles expressarmos a verdadeira diaconia bíblica e assim fazer Jesus conhecido de muitas pessoas. Então é na célula que você mais vai funcionar. Porque na célula os ministérios acontecem. Na célula você tem a oportunidade de ver a necessidade. Lá você pode ser um diácono, lá você pode ser um conselheiro, lá você pode ver a necessidade financeira de alguém, enfiar a mão no bolso e ajudar com uma cesta básica, pagar uma conta, um alimento, com uma oração, com um conselho de amigo. Isso é serviço, é você ser útil, e a célula é o ambiente mais propício para isso, onde você realmente conhece as pessoas, porque aqui é todo mundo mais ou menos igual, né? A gente entra e a gente sai. Nossa igreja ainda tem uma certa característica boa, que a gente não entra e sai dessa maneira. Pelo menos as pessoas entram, termina o culto, a grande maioria fica batendo papo, conversando, e no final do culto algumas pessoas ainda abrem coração, né? Ainda pedem alguma ajuda, marcam alguma coisa, vários já saem daqui, vão comer junto, né? A koinonia acontecendo, e aí nesse comer junto acontece o serviço. Então o melhor ambiente que nós temos é o ambiente pequeno. Então, glória a Deus que nós somos uma igreja em células, amém? Glória a Deus que nós somos uma igreja em célula, amém? Porque foi assim que o Senhor planejou. Então valorize este grupo pequeno. Não pense que você vai para lá só para cumprir uma tabela. Vá para lá para ser um cristão que serve. Vá pensando, eu vou lá para servir. E o dia que você estiver mal, vá pensando, eu vou lá e eu sei que eu vou ser servido pelos meus irmãos. Eu sei que eu não tenho muito a oferecer hoje, mas eu sei que lá eu vou encontrar alimento para a minha alma. Amém? Então isso é o ambiente que Deus preparou, porque a igreja do Senhor, ela cresceu daquele jeito que nós falamos, 8.120 do dia para a noite, mas como que esses 8.120 iam conhecer os fundamentos de Cristo? Porque eles tinham acabado de chegar. Os 12 conheciam bem, 11, né, que um tinha suicidado, 3 conheciam demais Jesus, e 120 dentre eles os 11 foram cheios do Espírito Santo e rapidamente cresceram. E esses 120 tiveram a função de passar para esses 8.000 que vieram aquilo que eles aprenderam, que Jesus falou no final. Foi a mensagem que mais estava fresquinha na cabeça deles, foi: ide e fazei discípulos, ensinando-as todas as coisas que eu vos tenho ensinado.
E eles tinham essa função. E isso aconteceu como? Em grupos pequenos, né? Com certeza eles não construíram uma mega igreja para colocar 8.000 pessoas dentro dela. Mas eles foram nas casas e se distribuíram ali entre cristãos. E ali o serviço diaconal aconteceu com todos os outros serviços também. Amém, amados? Quem está com sono diz amém. Amém. Pode estar com sono, não é pecado. Vamos lá. Próxima coluna. Vamos lá, as 3 colunas. Querigma é proclamação. Koinonia é comunhão. Diaconia é serviço. Amém? Vocês são demais. Glória a Deus. Pegaram aí. Já posso fazer a prova que todo mundo tira 10. Aleluia. E o último é o didaquê. É daí que vem a palavra didática. Didaquê, que é ensino. Então a igreja, ela tem essa coluna. Você, cristão, você tem que ter essa coluna na sua vida. O ensino. Tudo que você pegar para fazer, você tem que ter um objetivo de passar isso para alguém, de deixar isso como um legado, de deixar para o seu filho, para sua filha, deixar para os seus colegas de trabalho uma marca de que você tem algo a oferecer. E para isso você precisa buscar, você precisa ser cheio através da palavra do Senhor. Então Atos 2:42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então não é qualquer ensino, né? A palavra de Deus, ela é a base para tudo nas nossas vidas. Então você vai receber instrução na palavra de Deus. Então há necessidade do aprofundamento na palavra. A proclamação, o querigma, ele vai ser eficaz, ele vai dar algum fruto realmente, quando na sua proclamação estiver a palavra de Deus, que você aprendeu, estudando a palavra de Deus, participando dos treinamentos, sendo uma pessoa dedicada, lendo livros de homens de Deus, que receberam revelações. É maravilhoso, irmão, quando você, irmã, quando você busca aperfeiçoamento através da leitura, através de homens de Deus, que hoje nós temos um instrumento maravilhoso que é o YouTube. Eu não negligencio o YouTube, eu uso ele muito bem, ao meu favor. Tem homens de Deus que eu sigo ali, palavrinhas de 10 minutos, de 5 minutos, alguns de 1h30, mas isso nos ajuda muito a crescer. Então nas suas horas vagas, durante o dia, é ali, você crescendo, é você, né, tomando cuidado com a SPA, né, com a síndrome do pensamento acelerado, para você também não exagerar. Nós precisamos também dar refrigério para nossa mente, né? Cuidado para não, né? Tenho pressa e tanta coisa me interessa, né? Quer saber de tudo. Então existe um limite, mas existe a necessidade, a importância de nós nos dedicarmos ao ensino dos apóstolos. Então você vai encontrar no Novo Testamento o ensino dos apóstolos, principalmente onde? Nas cartas pastorais. Nós temos ali, depois de Atos dos Apóstolos, você tem uma riqueza de prática da palavra de Deus, né? De Romanos até Judas, antes de Apocalipse. São as cartas pastorais, as cartas que foram enviadas para a igreja e para também diretamente a pastores, né? Que pastoreava e serve, todas elas para nosso ensino. Nós temos nos evangelhos todo o exemplo da vida de Jesus e as palavras que ele ensinou, mas a grande parte do que Jesus deixou de forma prática, ele passou ali para os 12, e eles registraram para nós através das cartas pastorais. Amém, amados? Tá claro isso? Por isso que é ensino dos apóstolos. O Antigo Testamento, então, eu corto e jogo fora? De forma alguma, porque a Escritura que diz lá, né, em 2 Timóteo 2,16 ou 3,16, se não me engano, que fala que toda a Escritura inspirada, né, é boa para redarguir, corrigir, instruir em justiça. Essa Escritura está falando de Gênesis até Malaquias, que é o Antigo Testamento todo. Então você encontra no Antigo Testamento muita instrução, você vê lá tudo que Deus colocou como figuras
para que já aconteceram no Novo Testamento, coisas como Deus age, como Deus trabalha, aquilo que ainda vai acontecer, tem profecias que ainda não aconteceram, estão lá no Antigo Testamento. Aí você tem Atos dos Apóstolos, onde você vê o funcionamento da igreja, como a igreja começou, o que eles faziam. Tudo isso você encontra ali, essa riqueza de detalhes do início da igreja. E você tem o Apocalipse, que é um livro tão emblemático, tão enigmático, mas muito importante e precisa ser lido. A maioria dos cristãos sabia que tem medo de ler Apocalipse, não lê Apocalipse. Se você tem medo de entender o Apocalipse, leia pelo menos até o capítulo 3, que você já vai se apaixonar. Porque no Apocalipse até o capítulo 3 é muito prático. Você vê ali as 7 cartas, você vê ali, né, Jesus se revelando para João quem ele é, e depois as 7 cartas para 7 igrejas, e ali muito prático. Tem o contra ti que você faz isso, tem a favor de ti que você faz aquilo. Olha, quem vencer vai receber isso, e quem não vencer vai receber aquilo. Mais prático que isso não tem, né? Então não precisa espiritualizar tudo, é prático essa parte. Aí do capítulo 4 em diante você ora, jejum e lê, né? Porque aí é bem legal, bem profundo, eu gosto bastante. Então, o ensino dos apóstolos, significando que os discípulos de Jesus deram continuidade ao seu trabalho. Essa semana, num dos momentos que eu estava ali tomando um lanchinho bíblico, né? Porque tem um momento que a gente come a Bíblia, né? Tem um momento que é o lanchinho. Eu estava tomando um lanchinho bíblico, sentei na mesa ali, abri a Bíblia, comecei a dar uma folheada. Aí eu vi lá uma coisa muito interessante, em Números, quando Moisés fala, eu não vou nem saber falar, né? Era um midianita, e Moisés falou: olha, nós vamos seguir, eu quero que você vá com a gente. Deus tem muita promessa para Israel, e se você ficar com a gente, você vai receber isso tudo. Ele falou: vou embora, vou para minha terra, não vou acompanhar vocês não. Ele falou: não, vem com a gente, olha, vai ser muito bom, você vai, né, receber herança junto conosco, tal, né? Você conhece esse deserto, e você vai nos ajudar aonde nós devemos acampar. Ele falou isso para esse homem. E o homem resolveu ir com eles. E ali eu continuei lendo, e ali fala que a nuvem do Senhor, né, a nuvem do Senhor cobria Israel, e a nuvem se levantava e começava a andar, e eles seguiam a nuvem. Quando a nuvem parava, eles acampavam. E de noite tinha coluna de fogo, e de dia tinha nuvem. E ali Moisés fala, né, exalta o Senhor e tal. Eu fiquei pensando, né, mas se tem a nuvem para seguir, para que ele precisa dessa ajuda desse homem para dizer aonde eles vão acampar, já que tem a nuvem? Eu fiquei pensando, aí continuei lendo, falando: deve ter alguma coisa errada aqui, acho que Moisés vai receber uma repreensão do Senhor, já, né? Não devo ter percebido isso. Continuei lendo, Deus não dá bronca em nada. Depois vem o lance das codornizes lá, né? Daqueles problemas das codornizes e tal, mas enfim, Deus não repreende essa parte. Aí eu entendi o seguinte: Deus, ele dá uma direção macro, ele manda você seguir um caminho, e aí é a nuvem segue. Mas as coisas micro, as coisas aqui, para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, é ensino de homens mesmo. Tem coisa que é ensino de homens, né? A gente às vezes fica naquela, isso é coisa de homem. Tem coisa que é coisa de homem. As coisas grandes, a direção da igreja, claro que o Espírito Santo dá, Deus é que dá. Mas as coisas mais detalhistas ali, os micro, Deus deixa em cargo do homem. Então esse homem, ele conhecia o melhor lugar para acampar. Então a nuvem é um negócio gigante, que cobria 3 milhões de pessoas. Aquela nuvem enorme, mas o local exato para eles acamparem, o arraial todo, para que todos ficassem bem acomodados e em segurança, Deus deixou, né, na mão de Moisés decidir. E Moisés falou: eu não sou capaz, preciso da tua ajuda, porque eu não conheço o deserto, mas você conhece, porque você é da região. E aí ele pegou a ajuda desse homem. Você vê que interessante? Então, oi? Obabe, o nome dele? Cunhado, né? Então é isso, é o cunhado dele. Então o cunhado dele era da região ali, pegou ajuda, né? Então quando a gente vê aqui, Jesus passou para os apóstolos a visão macro, passou o evangelho, a salvação, não há dúvidas da salvação. Mas você percebe que alguns detalhes de igreja, inclusive alguns nem estão escritos na Bíblia,
porque não ia funcionar se trouxesse tudo para os nossos dias. Tem algumas coisas que já dá problema para a gente, né, que está escrito lá, né, que são contextualizadas. Por exemplo, pastora prega aqui? Sim ou não? Sim. Prega. Agora, se a gente pegar o pé da letra, pastora Cirlei, o que a gente vai fazer? Não faz nada. Porque a mulher, inclusive você está errado agora. A mulher tem que ficar calada na igreja. Pois é, entendeu? Mulher não podia nem falar na igreja, mas é contexto isso, gente. É naquela época que a mulher, ela não tinha cultura nenhuma. Ela não tinha conhecimento, não sabia nem ler, e toda hora ficava interrompendo o marido. Ali, irmão, o que é isso? Ah, o pastor, não entendi. Tá, não tem como fazer um culto desse jeito. Pergunte em casa, não é nem aqui no culto. Nem seu marido aprende, nem você, né? Então, tinha essa questão de contexto. Então, o ensino dos apóstolos, Jesus passou para eles toda a visão, toda a direção, e o Espírito Santo foi o agente de Deus, e que Ele é Deus também, né? Para que eles não esquecessem e conseguissem colocar isso em prática. Então, o ensino, né, é uma coluna da igreja, o ensino dos apóstolos, que nós damos continuidade ao trabalho de Jesus. Especialistas dizem que 80% do ministério de Jesus foi privado, utilizado para discipular e treinar os discípulos, aqueles que têm que continuar a sua missão sobre a terra. Então você percebe a importância que Deus deu a isso. A maior parte do tempo Jesus estava ensinando no particular. Você vê o Sermão da Montanha, a multidão não escutou muito do que Jesus falou, porque Jesus, a Bíblia diz assim: e Jesus, subindo ao monte, assentou-se, e aproximando-se dele os seus discípulos, abriu a sua boca e os ensinava, dizendo. Não tinha microfone, e apesar dele estar no monte, imagina, são 5.000 pessoas, o número 5.000 lá, não ouviu quase nada. Jesus estava ensinando os discípulos. Quem pegou por perto foi mais esperto e pegou, mas quem aprendeu mesmo eram os discípulos. Então Jesus ensina discípulo, amém? Você quer aprender algo, coisas, revelações profundas, tem que ser discípulo de Jesus, tem que aprender com o mestre, tem que sentar nos pés dele. É Bíblia, é comer Bíblia, é lanchinho de Bíblia, é ouvir pessoas que têm revelações da Bíblia. Coisas seculares são legais e nos ajudam e são importantes para você crescer também, mas a Bíblia tem que ser a base de tudo na nossa vida, amém? E Jesus deixou isso muito claro. 80% do ministério dele foi para ensinar os que estavam próximos. Da grande comissão de Jesus, né, Mateus 28, do 18 ao 20, o ensino tem uma importância fundamental. Aí ele fala lá, ensinando-os, didaquê. Aí está o didaquê aí, aguardar todas as coisas que vos tenho mandado. A base do serviço da igreja na terra é esse aí. Se tem um versículo, uma parte da Bíblia que a gente não pode esquecer sempre, é Mateus 28, do 18 ao 20, que é chamado de a grande comissão. Comissão, nós somos comissionados por Jesus. Jesus nos enviou para fazer isso. E o que foi que ele mandou fazer? Ide e fazei discípulos. E qual é o verbo, e qual é a instrução? Ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Então a gente recebe de Jesus e repassa. Recebe e repassa. Essa é a grande comissão. Essa é a função da igreja na terra. Nós fazermos cópias de nós, sermos clones, né? Um cópia do outro, e para isso eu preciso receber o alimento fresco de Jesus e passar para outra pessoa. E para isso não requer cultura, para isso não requer faculdade, isso requer apenas você estar aos pés de Jesus aprendendo com ele. Amém? Cada um tem o seu jeito. Uns são mais expansivos, outros são mais tímidos, mas você passar, é como o ministério de pai e mãe.
a gente acaba passando para os filhos, a gente ensina. Quem é que nasceu sabendo ser pai e mãe aí? Ninguém. A gente aprende, a gente corre atrás, a gente pergunta e a gente ensina. Então você quer que o seu filho, né, é tão gostoso quando você vê, e é uma coisa boa, né? Porque quando é coisa ruim, você vê seu filho te imitando numa coisa que você faz, e a coisa é boa, né? Porque a gente também vê nossos filhos nos imitando em coisa ruim. Então eles aprendem tudo. Então isso é discipulado. Discipulado começa em casa, a gente vê isso nos nossos filhos. Amém, queridos? Glória a Deus. Didaquê é essencial para aqueles que servem, pois precisam conhecer profundamente a fonte, Deus, o conteúdo, Bíblia, e os destinatários, igreja e mundo, da mensagem. A missão da igreja, nós não precisamos buscar qual é a missão, né? Qual é a missão da sua igreja? A missão está lá, Mateus 28, 18 ao 20, é ir de fazer discípulos. Como eu vou fazer isso? Ensinando eles a guardar todas as coisas. Para quê? Para eles receberem a salvação. Essa é a missão da igreja. Agora a igreja pode atuar numa região mais rica, numa região mais pobre. Ela pode ter um ministério com motoqueiro, um ministério com hippie, um ministério com gente rica, não importa. Essa é a forma de fazer. Aí cada um tem o seu contexto. A igreja que é missionária, uma igreja que manda missionário para a África, para a Europa, né? Isso aí é o detalhe da coisa, mas a nossa missão, né, é servir através da ministração da palavra do Senhor, e para isso nós precisamos conhecer Deus, a palavra de Deus, e para quem nós precisamos. A gente às vezes esquece e fica preso dentro do nosso próprio quadrado, da nossa caixinha, né? Estamos entre nós, está uma bênção, estamos em comunhão, né? A coinonia aqui está transbordante, pastor. Nossa, a célula está pegando fogo na coinonia. O serviço também, a gente ajuda demais uns aos outros aqui, né? Mas e o resgate das almas? Fica infrutífero, perdeu o objetivo da missão. Então muitas vezes perguntaram, né, para nós, qual é o objetivo da célula? Edificação ou evangelismo? Os dois. Não tem como ser uma coisa ou outra. Eu não posso ficar só na edificação, porque eu acabo ficando infrutífero. Não posso ficar só no evangelismo, porque não tem como cuidar. A pessoa vem, enche, multiplica, enche, multiplica. Quem que cuida disso? Então precisa ser edificação e evangelismo. Aí nós estamos cumprindo o que Jesus ensinou e mandou a igreja fazer. Então, através do seu crescimento pessoal, do seu crescimento bíblico, você se torna uma pessoa disponível para que o propósito de Deus na terra seja cumprido através da igreja. E isso vai acontecer principalmente lá na sua célula. Amém, querido? Seja uma bênção na sua célula. Não fique esperando receber tudo do seu líder. Não fique esperando receber tudo da pregação do domingo. Nós precisamos ter para dar, nós precisamos crescer, porque o nosso objetivo é ganhar as pessoas para Cristo e manter as que estão já conosco. O conhecimento da palavra deve estar aliado a um caráter aprovado, para que o propósito do ensino e da edificação seja alcançado com qualidade e vida. Aí está uma chave, né, fundamental. O que eu prego tem que estar fortalecido com o que eu sou. Então, se eu não sou uma pessoa de caráter, se eu não cresci, se eu ainda tenho desvios de caráter, no meu ensino, eu posso até falar as coisas até certas, mas o meu ensino não vai produzir o fruto correto, porque não se esqueça que existe uma coisa chamada unção. Unção, ela passa, a boa e a ruim. Como que é lá a do Salmos 133? É sobre a cabeça de Arão, a unção, desce pela barba, escorre pelos seus vestidos e vai até a barra, suas orlas. Então a unção, ela vai para todo o corpo, e a unção ruim também passa. Então nós precisamos lutar contra
o nosso caráter. Precisamos lutar para a gente vencer as coisas que a gente trouxe do mundo, as corrupções do mundo, porque senão nosso ensino vai ser deformado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, 2 Timóteo 2,15, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então você percebe que não dá para andar sozinho? Obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? Por isso que igreja que só funciona no cultão, é mais fácil eu me esconder. Até o pregador é mais fácil se esconder atrás de um caráter não aprovado, porque ninguém conhece a minha vida, ninguém sabe quem eu sou no meu dia a dia. Agora lá na célula, não tem jeito. Lá na célula eu vou na sua casa, lá na célula você vai na minha casa. Na célula a gente fala de coisas pessoais, entendeu? Então aparecem as coisas e é para ser assim. Jesus quer que seja dessa maneira. Nossa, sumiu tudo aqui. O ensino, que inclui também o discipulado, é uma das atividades obrigatórias mais fortes da igreja. Foi praticada por Moisés, pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos. Então, o ensino, o discipulado não é novidade da igreja moderna. Descobrimos a última revelação de igreja, que é o discipulado 1 a 1, que é passar um para o outro. Não, isso existe lá. Ó Josué. Josué aprendeu com quem? Moisés. Ficou lá colado em Moisés, né? Tem um momento lá nesse mesmo lugar que eu acabei de falar de Números, que Deus fala assim para Moisés que ele vai tirar do espírito dele, de Moisés, e distribuir entre 70. Aí os 70 recebe e começa a profetizar. É algo muito interessante. Nossa, como tem coisa boa na Bíblia, né? Algo muito interessante, que eles só profetizaram essa vez. Sabia? Os 70 receberam o Espírito e profetizaram. E a Bíblia diz que nunca mais eles profetizaram. Mas eles não deixaram de ser cheios do Espírito Santo. Então tem alguns dons que eles se manifestam uma vez só na nossa vida como um sinal. E a gente fica querendo repetir o sinal. Nós não precisamos de sinal, amém? A fé para nós nos basta. Glória a Deus. E aí esses 70 receberam e estavam profetizando. Só que tinha 2 que estavam fora do arraial, dos 70, que estavam profetizando lá também. E vieram falar para Josué. Aí Josué falou: isso é um absurdo, né? Na nova tradução do Marcelo Álvares. Isso é um absurdo. Como que pode isso? Moisés, manda eles se calarem, Moisés. Eles estão profetizando, mas eles não estão aqui entre nós. Moisés chega para Josué, ao discipulado: Josué, bom seria se todos profetizassem. Deixa eles profetizar. Aconteceu com Jesus também. Mestre, tem uns ali que estão batizando, né? E não andam conosco. Jesus falou: deixa, quem comigo não ajunta espalha. Deixa batizar, deixa seguir. Tá falando a mesma língua? Tá sendo cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. Isso é discipulado. Então no dia a dia a gente aprende. Isso não é coisa nova. É uma coisa que vem desde o Antigo Testamento. Por que priorizar o ensino? Primeiro lugar, porque Deus sempre quis que seu povo tivesse uma sólida formação espiritual, e porque no Antigo Testamento a educação religiosa era um forte mandato de Deus. Desde a criança novinha, ela aprendia as letras, as escrituras. Com 12 anos de idade, isso é uma vergonha para nós brasileiros, com 12 anos de idade, a criança ela já sabia todo o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ela conhecia 100% daquilo, ela aprendia em casa. Aí com 12 anos era feito uma festa chamada Bar Mitzvah, onde ele passava de criança para adulto, né? A gente estendeu isso até quase 40 anos de idade hoje, para a pessoa virar adulto. Daqui a pouco a adolescência está com 40 anos de idade, né? Até 40 é adolescente. O judeu com 12 anos, ela já tem, a criança já se torna adulto e tem todas as responsabilidades. Faz bastante tempo, mas eu lembro quando eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu tinha responsabilidade. É possível ter responsabilidade com 12 anos. Só que a nossa sociedade está criando bebezões. Cada dia mais
Tem homem aí com 30 e tantos anos, 40 anos, morando com o papai, com a mamãe, dependendo ainda. E dando trabalho ainda. É ou não é? Isso é uma deformação da sociedade. Não é para ser assim. Então a Bíblia ensina que nós temos que ensinar desde pequeno, e a maturidade, ela tem que vir logo. Então existem pessoas velhas por fora, numa idade biológica, mas novas, meninos ainda na idade espiritual. Falta o quê? Bíblia. Falta o quê? Humildade, instrução, que a imaturidade, ela é um grande problema nos dias atuais. Então, por que a gente prioriza o ensino? Porque a igreja tem que priorizar o ensino, porque isso é o que vai te consolidar, vai te dar uma sólida formação espiritual. E também porque no Novo Testamento encontramos Jesus e seus discípulos fortemente envolvidos com o ensino. Nós lemos agora mesmo em Atos 6 que Pedro falou: nós nos dedicaremos ao ministério da palavra, da oração e da palavra. Então Pedro estudava, os apóstolos estudavam as escrituras para trazer para as pessoas: olha, o Messias veio. Está escrito aqui no livro de Isaías, está escrito aqui em Ezequiel, está escrito aqui, e mostrava, estudava e ministrava. Agora, não como eles aprendiam na sinagoga, esperando as coisas acontecer, mas mostrando que tudo já tinha acontecido, e agora o que eles deviam esperar, que ainda estava para acontecer, que era a volta de Jesus. Então eles estavam no Novo Testamento fortemente envolvidos com o ensino. Uma igreja sólida é uma igreja que estuda a palavra de Deus. Não é uma igreja que lê a palavra de Deus. Nós temos que estudar. Eu tenho que ler aquele texto e aquilo tem que fazer algum sentido para mim. De alguma maneira aquilo vai me servir para alguma coisa. Ainda que na hora não sirva, mas aquele conhecimento vai ficar guardado no meu coração. E diz a palavra do Senhor, que quando você guarda a lei do Senhor no seu coração, você não peca contra Deus. Amém? Eu louvo a Deus por essa igreja, que desde que eu entrei aqui, ela valoriza o ministério do ensino. Eu nasci na Assembleia de Deus, mas tive um ótimo pastor também. Então desde que eu nasci, foi ensino, foi Bíblia na veia. E isso sempre me ajudou a ser mais forte, a ser mais consolidado. Eu louvo a Deus por esses mestres que nos ensinaram a estudar a Bíblia, não apenas a ler. Amém, querido? Estude, estude. Porque Jesus dedicou-se tanto ao ensino que recebeu o título de Rabi, que quer dizer mestre. Então nosso exemplo maior é o Senhor Jesus, que ele era um mestre. Então quando ele sentava para falar com as pessoas, ele ensinava. Ele não ficava apenas batendo papo, né? Ele ensinava. Então é por isso que priorizamos o ensino também. Vamos lá. A maior preocupação de Paulo foi o ensino. Né? Para Timóteo ele fala, né, que ele conhece as sagradas letras desde pequeno, porque aquele que fosse ensinar... Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Não está com toda a dedicação? Não tem essa parte? Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Isso, essa versão é Almeida? Almeida, né? Isso. Então na Almeida fala: haja dedicação ao ensino. Então quando a gente se dedica, por isso que o foco é o ensino, porque a Bíblia incentiva que haja dedicação ao ensino. Não esqueça de uma coisa. Agora um parênteses aqui, vou voltar aqui. Um parênteses. A Bíblia diz assim, preste atenção: que não sejam muitos de vocês que sejam mestres, porque será maior o rigor para os mestres. Aqui, o que parece um paradoxo. Então, se eu estou falando que todo mundo deve aprender para ensinar, é diferente de ser mestre. Mestre, ele dá uma direção para um grupo, ele traz uma orientação. Agora, discipulado, quando você recebe a Bíblia no seu coração e você passa a vida.
Você não está passando doutrinas, você está passando um caráter aprovado, você está passando exemplo, você está passando fé. Você cria nas pessoas ao seu redor um ambiente de fé, porque você é uma pessoa de fé que recebeu da palavra de Deus a fé através de ouvir a pregação de Cristo. Agora o mestre, ele já tem mais responsabilidade, porque ele forma a doutrina. E aí a gente vê, quando mestres que não vigiam nisso, o que acontece? Aí você tem as seitas e as heresias aí pelo Brasil e pelo mundo, como Testemunha de Jeová, como Igreja dos Mórmons, que pegaram a Bíblia e deformaram a Bíblia. Os Testemunhas de Jeová, já falei, eles mudaram 200 passagens bíblicas, adulteraram cerca de 200 passagens bíblicas para encaixar na doutrina deformada deles. Então isso é gravíssimo. Então esses mestres aí vão ter um rigor forte sobre a vida deles, porque eles conduziram milhões de pessoas para o inferno através de um ensino distorcido da palavra do Senhor. Então muitos de vós não sejam mestres, porque será maior o rigor. Mas nesse sentido de você formar doutrinas. Mas o ensino é para todos, né? Todos precisam se dedicar ao ensino, um a um. Quais escolas nós oferecemos aqui na igreja? Né? Só para a gente frisar mais. Tem aí a escola de discípulos, que está ali acontecendo, e a rede ministerial. Por que está as duas? Porque a escola de discípulos, ela tem uma grade de matérias, dentro dela inclusive tem o encontro com Deus, e tem o que está acontecendo agora nesse semestre inclusive, que é a rede ministerial, onde em 6 meses, através de um estudo muito bom, a gente aprende a identificar os nossos dons. Quem já fez rede ministerial aqui, que está aqui entre nós? Então nós oferecemos essas duas escolas, né? Nesse braço de estudo está a ênfase está na pessoa do discípulo, seu crescimento pessoal, amadurecimento cristão e aquisição da estatura de Cristo. Então, através do estudo sistemático da palavra de Deus, é passado ali orientações para crescimento pessoal. Então a igreja tem, além do púlpito, né, que eu vejo no nosso púlpito aqui muito ensino. Todos que pregam aqui, inclusive vocês que ministram aqui no momento da família, louva a Deus, tem sido muito edificante. Continuem buscando e trazendo essas palavras, né, pastores? Tem sido muito bom, né? Isso mostra o quê? Um DNA mesmo de estudo da palavra, de transmitir um conhecimento que edifica. Então a gente valoriza demais isso, porque isso é o que realmente consolida a igreja. Você nunca será enganado por aquela voz do diabo, se você tiver a palavra de Deus no seu coração, né? E não se ache superior, porque até Jesus foi abordado por Satanás com palavras que pareciam ser de Deus, mas eram distorcidas. Então, se você tiver um ensino consolidado no seu coração, a sua carne não te engana e nem Satanás te engana. Amém? E temos também aí para acontecer, né, o curso de novos convertidos e a formalização do curso para batismo. Então, lá na sua célula tem gente para batizar, né? Você vê alguém que quer se batizar, tem um curso na igreja de uma noite que a gente passa instruções a respeito do que significa o batismo. E o de novos convertidos era para estar acontecendo na célula, aquele bem-vindo à família de Deus. É um cursinho de 5 semanas, 4, 5 semanas, muito simples, né? Eu ministrei recentemente na célula Judá, onde nós estamos conduzindo um grupo de evangelismo, onde foram 5 semanas também de um estudo prático sobre a salvação. Tem apelo, também é mais ou menos parecido. Então essa é uma área que nós estamos ainda em consolidação, que precisa passar a acontecer. Não sabemos ainda se vamos trazer aqui para a igreja essa formação de novos convertidos, se vai continuar na célula, isso a gente ainda está, mas precisa ter, e esse braço vai acontecer, que é a formação dos novos convertidos. Existe uma coisa que é a captação de novos convertidos, que aí é o grupo de evangelismo. Então
ali você explana o plano de salvação e faz o apelo, a pessoa recebe Jesus. E existe aquela consolidação, um curso bem mais básico, mas que ele traz as doutrinas fundamentais para a pessoa que acabou de chegar. Ela vai entender de forma mais superficial, porque de forma mais sistemática é na escola de discípulos, mas de forma mais superficial, o que é a igreja, né, o que é dízimo e oferta, o que é Espírito Santo, né, quais são as doutrinas fundamentais para ela poder estar consolidada e caminhando. E quando vivemos essas 4 funções no meio da comunidade, o nome do Senhor é glorificado e o seu reino avança sobre a terra. Não dá para ter uma coluna, nem 2, nem 3. Tem que ter as 4. A querigma, que é a proclamação. Eu tenho que falar do evangelho. Eu preciso da koinonia, que é a comunhão. Se eu não tenho comunhão aqui na terra, não tem como eu ter comunhão com Deus. Quem não expressa a comunhão na terra está expressando uma divisão e Deus não participa da divisão. O serviço, que é a diaconia, não tem como eu receber o maior serviço que eu poderia, que é a morte de Jesus na cruz e tudo que ele ensinou, e eu não ser grato a ele e servir também na igreja. Não tem como eu viver sem isso. E por fim, o didaquê, que é o ensino. Então eu recebo, me consolido e passo isso para as outras pessoas. Então essas 4 funções da igreja têm que estar funcionando na sua vida e nas pessoas ao seu redor. O nosso desafio é passar essa mensagem adiante e viver essa mensagem. Então aqui a igreja, eu falei já uma vez e falo de novo, cuidado com a palavra igreja. Igreja não é isso aqui. A célula também é igreja. Quando você faz uma reunião na sua casa, um culto doméstico, papai, mamãe, filhinho, é a igreja. Então a igreja, célula e salão, é a igreja, tá bom? Então esse termo igreja, cuidado para a gente não associar com igreja ser isso aqui, ó. Nós somos a igreja do Senhor, amém? Onde você estiver, a igreja está lá, amém? Onde tiver quantos? 2 ou 3? Quem está entre vocês? Jesus. Então a igreja saudável vive plenamente essas 4 funções em obediência ao Senhor. Todos somos chamados para proclamar, ter comunhão, servir, aprender e ensinar. Amém. Bom, incentive as pessoas da sua célula a ouvirem. Quem não está aqui, né, quem está ali também vai ouvir. Quem está aqui também no Projeto Letícia vai ouvir, para a gente